Bom dia, boa noite ou boa tarde, não seja qual for a hora que você estiver assistindo a esse vídeo, fique comigo até o final, dê um likezinho aí, um ok, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas vamos a mais uma mensagem aqui para você. Muito bem, a mensagem de hoje vamos falar sobre o rei Josias. Você conhece o rei Josias? Você já ouviu falar sobre o rei Josias? É um rei muito temente a Deus da Bíblia. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Muitos pregadores, não sei se você já deve ter visto alguém falar sobre o rei Josias, mas vamos falar um pouquinho sobre o rei Josias. O rei Josias. Antes vamos conhecer um pouquinho da história de Israel. Antes do rei Josias assumir, que houve uma grande instabilidade política no reinado de Judá. Judá foi o rei onde Josias ele reinou. O reino de Judá dividia-se, já vivia num período de caos político e social. Era o reino de Judá. O povo de Deus deixou de viver os princípios da lei e de obedecer ao Deus de Israel. Quando o rei Salomão morreu, o povo pediu que o jugo fosse aliviado. Que teve o reinado de Salomão, né? E ele morreu. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, do 3 a 11. Pois Salomão havia imposto dura ordem em seu reinado. E quando seu filho Roboão reinou, era pressionado pelo povo a retirar os impostos abusivos dados a eles. Quer dizer, o rei Roboão, que era o filho de Salomão, ele colocou impostos abusivos. Quer dizer, o pai de Salomão colocou. Então, o filho dele, Roboão, foi impressionado pelo povo. Assim como o povo se rebelou, e com isso o reinado foi dividido entre duas partes. O reino entre Israel, o norte, e Judá, ao sul. O Roboão reinou sobre Judá. Porém, as demais tribos que não se sujeitaram a ele, instituíram-se a Jeroboão como rei. Então, o reinado de Israel foi dividido em duas partes, que é o reinado do sul e Judá. Quer dizer, o reinado do norte e Judá, que ficava ao sul. Então, houve essa separação aí dentre aquele povo. Aí de um lado ficaram o Roboão e o outro lado o Jeroboão. O tempo passou e muitos reis vieram após Salomão, Roboão e Jeroboão, que eram dois reis que foi dividido, como já falei anteriormente. O reino de Israel havia permanecido dividido. O reinado de Israel permaneceria dividido. Ao norte estava pouco a pouco se desestabilizando socialmente e politicamente. Enquanto isso, Judá, outros reis seguiam no trono. Reis pagãos que implantaram cultos a outros deuses. Após tanta abominação, caos e maldade, finalmente surge um rei que se levantou para fazer a grande diferença na história. E é onde entra agora o rei Josias. Como falei antes, acabei de falar, o reinado era posto por muitas idolatrias, serviam a outros deuses. Está no livro de Primeiros Reis, a outros deuses, e depois de alguns anos surgiram agora o rei Josias. Porque naquela época, naquele tempo, eles prezavam muito os reis a adorar simplesmente a Deus. O governo de Israel, naquela época, eles prezam muito, não sei se hoje ainda é o mesmo jeito, mas eles prezam muito a servir e a adorar ao Deus verdadeiro, posso falar assim,
e ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, Abraão, de Jacó e ao Deus de Davi. Então, o reinado de Salomão e outros reis, como já acabei de falar, eram assim. Então Deus levantou agora Josias, por intermédio dele, fez uma reforma e liberou um avivamento no reinado de Judá, o reinado de Josias. Vamos conferir 1 Reis, capítulo 23, do 1 ao 3, que nos diz o início, o título ou a epígrafe diz: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei. Todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa de Davi do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor. Capítulo 3 agora, eu estava lendo 1 e 2. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança ante o Senhor, para seguirem, guardarem seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo-se palavras dessa aliança que estava escrita naquele livro, e todo o povo uniu a esta aliança. Então aí Josias vem para colocar em ordem aquilo que estava em desordem. Posso falar assim? Então, vamos falar agora sobre Josias. Entra Josias como... Aí Josias, um rei jovem e temente a Deus. Ele era o rei jovem, temente a Deus, e um rei que era escolhido por Deus. As Escrituras contam que Josias foi um rei justo e temente a Deus, e não se apartou dos caminhos do Senhor, reinando por 31 anos em Judá. Ele reinou por 31 anos naquele lugar, Judá. Seu pai era Amon, foi um rei mau, que seus próprios servos conspiraram e o mataram. Amon reinou somente 2 anos em Judá, e Josias, embora muito jovem, foi nomeado rei no lugar de seu pai. Então Amon era o pai de Josias. Ele era um rei muito mau, reinou muito mal, desobedecia às ordens de Deus. Era o rei Josias. Era o rei Amon, pai de Josias. Então, juntamente com o povo, Josias realizou as obras de operação do templo do Senhor. Ele começou as obras de operação do templo. Nesse período, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei de Moisés, como eu acabei de ler para você na Bíblia. Então ele começou certamente um exemplar do Pentateuco. Posso falar isso? O Pentateuco são a junção de 5 livros do Antigo Testamento. O livro permaneceu protegido das mãos dos idólatras e dos apóstatas. E agora, com o templo restaurado, Josias resgata o povo os princípios da lei de Deus. Ele encontra aquele livro naquele templo que estava esquecido no rei anterior e ergueu um altar de adoração ao único Deus de Israel, que é o nosso Deus. Atualmente, também vivemos um período semelhante ao rei Josias. Vivemos um período promiscuidade, maldade, como diz aqui. A idolatria reina em nosso tempo. E a igreja perderia forças se não fosse Josias, levantados por Deus.
como tem nesse comentário aqui, o reinado de Judá é semelhante, um pouco semelhante a esse reinado de hoje. Josias encontrou um reinado muito desestabilizado. Então, ele encontrou um reinado desestabilizado e tentou estabilizar aquele reinado. Tentou trazer o povo, a adoração a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele não quis se preocupar com a economia, nem se preocupou com economia, nem com desemprego, né? E com outros problemas, não naquele momento. Ele se preocupou primeiramente a trazer o povo de volta para Deus, que o seu pai havia afastado. Então, purificando o altar de avivamento. Então, o texto bíblico no capítulo em 1 Reis, que eu acabei de falar, capítulo 23, e agora do versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o posterídolo e para todo o exército de Israel, e os queimou fora de Jerusalém, nos templos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Ele encontrou o templo todo idólatra. Então Josias mandou o sacerdote Ilquias pegar todos aqueles ídolos, queimar ali e depois purificar aquele templo. No 5 diz, no versículo 5, também destituiu os sacerdotes como reis, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam Baal ao sol e à lua, e os mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o posterídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, e lançou sobre as seguintes as sepulturas do povo. Também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tenda para os posterídolos. Então, naquele templo havia também casas de prostituição, mas Deus levantou um grande rei, que é o rei Josias. Rei Josias, então ele purificou o altar, e 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração e posterídolos e outras imagens de pedras e de metal. Josias fez uma limpeza no reino, derrubou os altares dos ídolos que fizeram Israel pecar, queimou os ídolos, quebrou as imagens de fundição e reduziu a todas ao pó. Feito isso, espalhou o pó sobre as sepulturas em que eles tinham sacrificadas. Então, resumindo toda a história, ele encontrou todo o templo destruído, como eu já falei antes, quebrou todos aqueles posterídolos, e agora ele começa a fazer isso no reino de todo o reinado de Judá. Todo o reinado estava devastado, estava afastado de Deus. E agora, para o último tópico, para encerrar aqui, nesse tempo Josias foi poupado do mal. Nesse tempo levantou-se em Jerusalém a profetisa Hulda para anunciar da parte do Senhor Deus o mal que inevitavelmente viria sobre Judá. Está lá em 2 Reis 22, 13 a 20. Embora o Senhor perdoe os corações arrependidos do pecado, sempre sofremos alguma consequência pelos pecados cometidos.
isso acontece até no dia de hoje, né? Se eu pecar, se você pecar, e a gente se arrepender, Deus perdoa, com certeza, mas tem consequências. Todo pecado tem suas consequências. Deus, ele não deixa nada impune. Nada, eu quero dizer, do que você fez contra ele. Então, o povo ali, ele adorou outros deuses e não adorou a ele. Então, o povo cometeu o pecado de idolatria. Então, Deus perdoou aquele povo. Josias trouxe o povo para Deus novamente. Mas Deus perdoou aquele povo, mas veio consequências. Assim como nós, né? Um exemplo para você: pega um cacho de uva, arranque uma uva do cacho, depois tente colocar novamente a uva no lugar. Você pode até conseguir, você pode botar uma cola, botar uma fitinha durex ali e tentar conseguir colocar de volta, mas nunca vai ser, nunca ela vai ficar do jeito que estava. Então, mesmo assim, é como nós erramos, como nós pecamos. Nós podemos se arrepender, nos arrepender de tudo, mas nada vai voltar como era antes. Nós podemos reconstruir de novo aquilo que foi perdido, mas sempre vai haver uma sequela. Nesse caso de Israel, o povo pecou constantemente contra Deus, até que chegou o momento em que as consequências se tornaram inevitáveis. E possamos plantar o rei Josias, que possamos plantar boas sementes, né? Boas sementes de temor, obediência, retidão. Assim como o rei Josias, que buscou fazer a diferença. Josias, ele fez a diferença. O povo também foi induzido pelos outros deuses, os outros reis. Os outros reis eram todos idólatras, desde Salomão, mas Josias veio como fazer a diferença, trouxe o povo para uma realidade diferente, E o que aconteceu? As consequências que eu acabei de dizer que o povo teve foi o seguinte: Deus poupou Josias de ver o povo, de ver as consequências. Deus primeiro deixou Josias reinar sobre Judá, governar sobre Judá. Quando Josias morreu, aí Deus disse: pronto, agora vocês vão ver a consequência do que vocês fizeram. Aí é onde foi onde veio a morte de Josias e Judá seria invadido pelo Império Babilônico e passaria pelo cativeiro que duraria 70 anos, onde o Império da Babilônia dominou sobre aquele lugar, trouxe o povo cativo para o cativeiro, por ficar cativo por 70 anos, consequências do pecado que o povo se esqueceram de Deus. E aconteceu Deus tirou o povo do Egito, atravessou o povo pelo Mar Vermelho, como nós já conhecemos essa história. E depois que Deus livrou o povo das mãos dos egípcios, de Faraó, aí o povo agora começa a fazer ídolos. Fizeram uma estátua de ouro e o povo começaram a adorar ali. Então o povo naquele tempo se esqueceram do que Deus fez, que tirou eles do Egito, tirou eles das mãos de Faraó. E agora foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Judá. O povo foi induzido pelos reis de Judá, que foram reis idólatras, e o povo entra Josias, o povo começa a se arrepender. Com certeza, sempre tem alguém que não se arrepende, que é contra. Com certeza tem isso.
E agora Deus traz aquele povo. Quando o rei Josias é morto, entra o rei da Babilônia e domina aquele povo durante 70 anos. Que nós possamos fazer feito Josias, que fez a diferença. Josias, ele não pensou em si, pensou em trazer o povo para Deus novamente. O povo estava distante de Deus. Josias trouxe para Deus. Que você aí possa ser igual a Josias. Não seja. O interessante é que Josias não seguiu o exemplo do seu pai. Josias tinha tudo para seguir o exemplo do pai dele, Amon. Não. Josias seguiu o exemplo de Davi. Vejam, de Davi. Davi foi um rei. Davi pecou, nós conhecemos a história, mas ele foi um rei que temeu a Deus. Se arrependeu, pecou, se arrependeu e temeu a Deus até o fim. Que você possa ser como Josias, que possa fazer a diferença nesse mundo, que possamos fazer a diferença nesse mundo. Começando por mim, né? Eu posso até falar por mim também, né? Seja como Josias. Essa é a mensagem para você nesse vídeo de hoje. Até a próxima.